Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clareio. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um príncipe que chegou ao ponto de armar uma tenda no terraço do palácio para que todos pudessem ver que ele estava tendo relações com as concubinas do seu pai. Assim, todos em Israel ficariam sabendo que ele havia de fato rompido com o rei. E assim teriam mais coragem de apoiar a conspiração. Mas vamos voltar um pouquinho na história. No começo, Absalão se levantava bem cedinho, ia para a porta da cidade e quando alguém chegava com alguma demanda para o rei Davi resolver, Absalão chamava essa pessoa e perguntava de onde ela era. E ele dava atenção para a pessoa. E quando a pessoa respondia a qual tribo pertencia, ele dizia que ali não havia ninguém que representasse o rei. E quando alguém chegava perto para se curvar diante dele, Absalão dizia que não precisava disso. Ele segurava a pessoa, abraçava e beijava. E foi assim que ele foi conquistando aos poucos a lealdade e a confiança do povo de Israel. E depois de 4 anos, o príncipe pediu então ao rei Davi que deixasse que ele fosse a Hebrom, porque ele queria cumprir um voto que ele havia feito na época que ele estava na Síria, em Jesur. Ele havia fugido por ter eliminado seu irmão Aminon. O rei permitiu e chegou a abençoá-lo. Porém, ele tinha um plano. Ele enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, que diziam que assim que ouvissem o som das trombetas, eles deveriam declarar que Absalão havia sido coroado como rei de Israel, em Hebrom. Nessa época, Absalão tinha 24 anos e Davi cerca de 56. E para realizar esse plano, Absalão havia levado 200 homens de Jerusalém. Esses homens haviam sido convidados, ou seja, eles nem suspeitavam o que estava acontecendo de fato. Porém, a conspiração só aumentava. Foi quando o rei Davi ficou sabendo de tudo. E ele, temendo por sua própria vida, resolve fugir, partindo com toda a sua família em uma grande comitiva. Porém, ele deixa 10 concubinas para tomar conta do palácio e assim ainda continuar afirmando sua posição ali. Enquanto o rei partia, todo o povo do lugar chorava por onde o exército passava. E eles foram seguindo em direção ao deserto. E até o sumo sacerdote Zadok também foi. E com ele todos os levitas que carregavam a Arca da Aliança. Porém, em dado momento da viagem, o rei Davi diz para Zadok voltar com a Arca da Aliança para Jerusalém, porque ele acreditava que aquele era o lugar onde a arca deveria permanecer. E se Deus quisesse, ele voltaria para lá. E ele avisa então para o sacerdote aonde ele estaria escondido, onde ficaria esperando por notícias. Então a arca é levada de volta para Jerusalém e Davi continua subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E ao chegar ao alto do monte, veio ao seu encontro um homem chamado Uzai. Ele estava com sua roupa rasgada e com terra sobre sua cabeça. Porém, Davi não permite que ele os acompanhe. Ele diz para esse Uzai voltar para Jerusalém, para perto de Absalão, e se infiltrar ali. Assim ele poderia informá-los em primeira mão sobre o que acontecia no palácio. E foi o que aconteceu. E enquanto isso, Absalão no palácio em Jerusalém ouve os conselhos de Aitofel. Ele havia sido um homem de confiança de Davi e agora dava conselhos a Absalão. E ele justamente havia aconselhado o príncipe a ter relações com as concubinas do seu pai. E esse ato abominável deixa claro a reivindicação do trono pelo príncipe Absalão. E assim ele consolida a sua pretensão. E Aitofel também aconselha Absalão a escolher 12.000 homens para que ele partisse naquela mesma noite em perseguição a Davi, para atacá-lo enquanto ele ainda estivesse fraco e exausto da fuga da viagem. E o plano era atacar de surpresa para causar pânico. Assim o seu exército fugiria.
Então depois ele mataria somente o rei e ainda poderia levar todo o exército de volta. E esse foi um plano que pareceu muito bom para Absalão e para os seus homens também. Porém, Absalão também pede o conselho de Uzai, aquele infiltrado de Davi. E ele não concorda com o conselho. Pelo contrário, ele diz que o pai dele era um soldado experiente e provavelmente ele estaria escondido numa caverna ou em outro lugar. E ele continua dizendo como o rei Davi é corajoso, os seus soldados são valentes. E completa aconselhando que se reúna um grande exército para atacar o exército de Davi. Então, Absalão e todos os homens de Israel que estavam com ele consideraram o conselho de Uzai melhor do que de Aitofel, pois o Senhor estava ali. Ele havia decidido frustrar os conselhos de Aitofel, assim como Davi havia orado anteriormente. E Uzai então avisa Davi que consegue se proteger. E Aitofel então, quando percebe que o seu conselho não havia sido aceito, põe os seus negócios em ordem e acaba se enforcando. Então, depois dos preparativos, Absalão acaba atravessando o Rio Jordão com o seu grande exército. Davi, por outro lado, passa em revista o seu próprio exército e o divide em 3 companhias, sendo que ele mesmo queria ir para a batalha. Porém, os seus conselheiros dizem que é melhor não e dizem para ele ficar esperando, o que acaba acontecendo. Então ele fica esperando junto à porta, enquanto os soldados marchavam. E todo o exército ouve então quando o rei deu uma ordem sobre Absalão a cada um dos seus comandantes. Ele disse: por amor de mim, tratem bem o jovem Absalão. Foi então que o exército saiu a campo para enfrentar o exército de Absalão em uma nova guerra civil. E essa batalha acontece na floresta de Efraim. E nesse dia, o exército de Israel acaba sendo derrotado pelo exército do rei Davi e houve grande matança. E a batalha acabou se espalhando por toda a região. E é dito que naquele dia, a floresta matou mais que a espada. E o que acontece é que durante a batalha, Absalão, que estava montado na sua mula, e quando ele estava passando com a mula embaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso. Ele ficou preso pela cabeça nos galhos. E a mula continuou. Então, um dos homens conta para Joabe. E nós podemos ler isso em 2 Samuel 18, de 11 a 14. Joabe disse: você viu? Então, por que não matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor, a Abissai e a Itai: se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo. E o Senhor não me defenderia. Então Joabe mesmo pega 3 dardos e com eles transpassa o coração de Absalão. E 10 dos escudeiros de Joabe o cercam e acabam de matá-lo. Então eles retiram o corpo do príncipe, jogam em um fosso na floresta e fazem um montão de pedras sobre ele. E enquanto isso acontecia, os israelitas, que eram contra Davi, fugiam para suas casas. Bom, esse é o trágico fim de Absalão. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.